Olá! Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio aqui do canal podcast Podiarc. Eu tô muito animada em gravar esse podcast aqui para vocês. Vai ser espécie de uma conversa informativa, uma conversa bem informal, onde eu vou passar a minha experiência no dia a dia com arquitetura. Vai ter convidados de arquitetura que vão falar o que funcionou no escritório deles, o que eles aplicam, sem contar com especialistas de outras áreas que vão mostrar toda essa conexão de arquitetura com a vida, com a saúde, com a gestão, bem-estar. E é para ser uma conversa bem legal para você ouvir quando tá indo pro trabalho, na academia, voltando para casa ou durante alguma atividade. E deixa eu me apresentar para quem não me conhece, eu sou a arquiteta Amanda Breve, pós-graduada em projeto de arquitetura de interiores, com especialização em patologia das estruturas, neurociência aplicada à arquitetura, neurociência aplicada em comportamento e também pesquisadora na área do comportamento dentro da arquitetura. E para esse primeiro episódio aqui, eu separei um tema bem legal, que ele é bem significativo para mim e espero que também seja para vocês. Quando eu percebi o que realmente é a arquitetura, que me fez abrir os olhos assim para qualquer projeto que eu fosse fazer e como isso afeta meu dia a dia dentro das minhas relações. Então, a arquitetura, quando a gente fala essa palavra arquitetura, tanto para arquitetos quanto para pessoas que não são arquitetos, a primeira coisa que a gente pensa são prédios altos, construções bonitas, casas decoradas, ou quando a gente vai para a parte de urbano, uma cidade bem organizada, e tudo isso tá certo também. Mas quando a gente entende que a arquitetura, ela proporciona sensações e experiências para o ser humano, a gente muda a nossa visão em relação ao que está acontecendo à nossa volta. Então, desde quando a gente está na barriga da nossa mãe, que é o nosso primeiro local, é a nossa primeira casa, a gente já tem todas essas sensações sensoriais. Então, a arquitetura, ela nada mais é do que fazer o ser humano sentir algo. Então, por exemplo, quando a gente está numa igreja que tem um pé direito, ou seja, um teto muito alto, que a gente tem essa sensação de se sentir pequenininho, o arquiteto, quem projetou, ele cumpriu o papel dele. Quando a gente está numa casa que tem um uso de bastante madeira, ou o material que o cliente se identifica, por exemplo, e se sente confortável e se sente seguro dentro da casa, a arquitetura está certa. Quando a gente está num espaço de trabalho, quem trabalha com arquitetura comercial, e ali as pessoas se sentem inspiradas, se sentem confortáveis para poder fazer o seu trabalho e também ter um tempo de pausa para focar, refletir e descansar um pouco, o arquiteto também cumpriu bem a sua função. Então, a arquitetura, ela não está só em relação ao espaço que a gente está dentro de uma construção. É claro, os cálculos, tijolos, revestimentos, eles são muito importantes, mas vai muito além disso. Uma médica pesquisadora da parte de neurociência aplicada à arquitetura também, ela separou como a arquitetura uma das 7 variáveis do comportamento do ser humano, ou seja, a gente é diretamente influenciado pelo espaço que a gente está o tempo todo. Eu digo de espaço físico mesmo, a nossa casa, nosso trabalho, a rua que a gente anda. Então, a gente pode tomar algumas decisões, sim, dependendo do espaço onde a gente está. Como ele foi projetado, ou seja, se ele pega iluminação ou não, os ruídos que a gente escuta, eles podem gerar estresse. Então, tudo isso, na hora de projetar, também tem que ser muito bem pensado. E pessoas também aqui, como eu tô falando para pessoas que não são arquitetas, o ambiente que você, seja um café que você frequenta, seja um restaurante. Então, tudo isso tem o poder de te dar uma motivação ou deixar o seu dia pior. E eu sei que eu posso estar falando óbvio aqui para muitas pessoas que já caíram a fichinha, para muitos arquitetos, mas para muitos não, que acham que a construção ela tem que ser bonita, ela tem que ser ordenada, e quando a gente fala de arquitetura, a gente está falando só de paredes e tijolos, e na verdade não, a gente está falando tudo que delimita a nossa visão espacial. Então, quem convive comigo há mais tempo, até talvez me ache até chata, mas eu consigo ver e falar de arquitetura relacionando a tudo. Qualquer livro que eu leio de comportamento e de ser humano, porque a nossa vida é uma relação com outro ser humano e a arquitetura, ela é feita para o ser humano. Então, eu consigo
sempre fazer essa ligação entre as áreas, qualquer assunto virar arquitetura, porque realmente são conexões muito próximas. Então, acho que já deu para entender. O áudio de hoje, o podcast de hoje era para ser bem curtinho, era um tema bem objetivo para explicar o que é arquitetura além da arquitetura, ou seja, não somente o espaço físico construído, como o espaço físico não construído também. Ele gera sensações, emoções e sentimentos na gente o tempo todo. É impossível alguém não sentir o que o ambiente gera para nós. Então, o objetivo desse primeiro podcast aqui foi explicar para vocês o que é a arquitetura e realmente, como eu falei, parece óbvio, mas quando a ficha cai e a gente entende que tudo ao nosso redor é arquitetura e urbanismo, principalmente considerando que o urbanismo também seja uma arquitetura, a gente começa a ter outros olhos em relação ao que a gente está se deixando viver ou o que a gente está projetando para os nossos clientes. E esse foi o tema do primeiro episódio do podcast, espero que vocês tenham gostado. No próximo episódio a gente vai ter uma convidada bem especial aqui para a gente falar de um tema bem legal. E é isso, espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau!